Olá, meu nome é Ana Caroline, sou estudante da Universidade Estácio de Sá, curso Pedagogia, e hoje vou fazer um PCC sobre psicologia. O trabalho começa com uma reflexão referente a duas charges, onde tem duas situações diferentes, mas que os professores não souberam lidar da forma correta. Na primeira charge, a professora fala que vai falar de diferentes regiões do nosso país. E alguns alunos, dois alunos, começam a falar da forma, né, da região que eles vieram. Então, a professora acaba repreendendo-os e eles acabam ficando constrangidos. Já na segunda charge, o professor fala que vai passar uma prova igual para todos os alunos, que no caso ali estão sendo representados por animais. E ele fala que para não haver diferença, todos eles irão fazer a mesma atividade. Essa atividade, no caso, seria escalar uma árvore. Porém, tem um problema. Os animais, eles têm portes diferentes, porque tem macaco, passarinho, foca, cachorro, elefante. Então, obviamente, alguns teriam mais facilidade e outros teriam dificuldade, porque, por exemplo, olha a diferença de como um elefante se locomove para um macaco. O macaco, ele tá acostumado, ali já pular em árvores já é da vivência dele. E o elefante não, o elefante tem a questão do peso, tem a questão de não saber escalar. Então, são duas situações em que não existe a equidade, que é algo muito importante nos dias de hoje. Os professores devem saber lidar melhor em relação a isso, nesse contexto, entender as diferentes culturas, raízes, entender que as famílias dos alunos também são muito importantes nesse momento de educação, aprendizagem, né? Porque talvez a cultura de um seja diferente da cultura do outro. Então, os professores deveriam agir de formas diferentes, aplicarem atividades de forma que tenha a equidade, né? E também ali onde a professora repreendeu os alunos pela maneira deles falarem, ela poderia ter feito isso de forma mais calma. Falar que aquele não seria o momento, mas que eles poderiam se reunir futuramente para discutir as culturas, as comidas típicas, as formas de falar, e entender, né, aquelas palavras diferentes que eles estavam utilizando. Então, é muito importante hoje em dia, na pedagogia, não só hoje em dia, né, mas antigamente e futuramente também, sempre será importante os professores entenderem as diferentes culturas, o meio em que os alunos vivem. Bom, no trabalho também pede-se para que a gente leia o artigo, um artigo que está disponível no acervo digital da Unesp, para que a gente leia e faça uma reflexão sobre ele. E bom, tem algumas perguntas que eu vou ler e eu vou dar a minha opinião sobre elas. A primeira pergunta é: como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola? Bom, na minha opinião e pelo que foi lido, ele vê que tem que ser necessário acontecerem mudanças, que os professores devem levar em consideração tudo aquilo que os alunos aprenderam, tanto na família, culturalmente, quanto do lugar que eles vieram, seja estado, sejam comunidades, sejam cidades mais nobres, enfim. Então, ele acredita que sim, que deve ocorrer mudanças referente a isso. A segunda pergunta é: a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas pelas charges? São contrárias, a opinião dele é contrária, porque não foi levada em consideração
a individualidade dos alunos, não foi levado em consideração também a cultura e não se teve a equidade. Então, ele não concordou com aquilo que aconteceu nas charges. A terceira pergunta é: ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária. Essa é a pergunta. A resposta que eu tenho para isso é que ainda não totalmente. A gente pode ver que estão ocorrendo mudanças, que a educação ela está passando por um processo de transformações, mas ainda assim existem muitos preconceitos com as culturas, com raça, com cor, com o modo que os alunos se comportam. Então, ainda está ocorrendo essa transformação e acredito que ainda temos que dar grandes passos para alcançar o máximo possível, né, da igualdade social. A quarta pergunta é para propor uma solução, né, para as charges. E, na verdade, eu já até fui falando, né, enquanto eu refletia. Para mim, as soluções são ter equidade, empatia, cuidado com a maneira de se falar com os alunos, porque os professores estão ali para transformarem também a vida de cada aluno, né? Entender a individualidade de cada um, entender as diferentes formas de criação, entender as culturas. Então, na minha opinião, isso que deveria acontecer. A quinta e última pergunta, ela fala: quais conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados nas charges? Eu futuramente, para exercer a minha profissão, quero entender e conhecer os meus alunos, entender de onde eles vieram, a cultura, entender talvez o comportamento de todos eles, porque eu acredito que através, por exemplo, de um comportamento estressado, de um aluno que é encrenqueiro, digamos assim, existe algo por trás. Eu acredito que nenhuma criança, ela nasce má, nenhuma criança, ela nasce quieta, totalmente, sabe, com comportamentos alterados. Então, eu quero conhecer, entender, compreender, ter empatia, antes de qualquer coisa, sentar, conversar, entender o lado do meu aluno. Então, é dessa forma que eu pretendo utilizar, né, os meus conhecimentos para entender e para melhorar também a educação. Bom, esse foi o meu trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Finalizo por aqui, desejando uma boa sorte também para todos os alunos que estão cursando pedagogia e que nós juntos possamos criar uma educação melhor, que nós possamos ser profissionais dedicados e que nós venhamos ter empatia por aqueles alunos que estão aprendendo com a gente. Obrigada a todos, até mais.